Bom, então agora nós vamos falar de inquérito policial militar. O que seria esse inquérito policial militar e qual a sua finalidade? Nós abordaremos com mais profundidade na aula, do Zoom sobre o inquérito policial militar dessa nossa unidade. Mas o que eu acho importante trazer para vocês, e tenho certeza que o Tenente Ricardo abordou também muitas questões práticas com relação ao inquérito policial militar, é que o inquérito policial militar nada mais é do que um procedimento administrativo. E qual a sua finalidade? O artigo 9º do CPPM dispõe que o inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade principal é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Então, o inquérito policial militar é o instrumento para que se apure um crime militar e sua autoria. Então, assim que o comandante ele tiver a ciência de que, em tese, houve a prática de um ato praticamente, de um ato delituoso, de um ato aparentemente criminoso, o que ele deve fazer? Ele deve instaurar o competente inquérito policial militar e seguir as diretrizes previstas no Código de Processo Penal Militar. E também é importante a gente trazer aqui a baila, eu coloquei como leitura complementar, mas eu já vi que o Tenente Ricardo já havia colocado para vocês, o Manual de Polícia Judiciária Militar do Ministério Público Militar, que está no próprio site do Ministério Público Militar, que é muito interessante também e é bem prático, traz as peças que vocês devem agir, as peças que vocês devem colacionar no inquérito policial militar, como deve ser esse proceder. E o manual é interessante porque ele coteja as peças que devem compor o inquérito policial militar com os artigos do código. Então isso é bem interessante para o encarregado ter à mão esse instrumento, algo que facilita muito, tá? Mas um assunto é importante a gente trazer aqui, além de vários outros que nós levantaremos no decorrer do nosso estudo. Um assunto que eu acho importantíssimo é a questão do IPM e da sindicância ou da apuração de transgressão disciplinar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês prático. Aconteceu comigo quando eu era tenente da FAB. Um soldado, durante o serviço, que não era o meu serviço, tá? Eu tava em casa, tranquilinha, recebo uma ligação do superior de serviço, que era um tenente-coronel. Ele falou: tenente, eu fiquei sabendo que um soldado, me ligaram agora da guarda, ou oficial de dia, que um soldado abandonou o posto. Ele tomou ciência de que a namorada dele tinha traído ele, e aí ele abandonou o posto para verificar essa situação. O que eu devo fazer? Falei: olha, coronel, o senhor deve, assim que ele retornar, lavrar o auto de prisão em flagrante, porque ele acabou de praticar esse crime. Então, assim, ele abandonou o posto, consumou o crime do artigo 195 do Código Penal Militar. Aí tá, ele falou: não, por favor, a Mariana venha pra cá, pra guarda, pra gente discutir o que vai ser feito, não sei o quê. E a minha assessoria foi nesse sentido. Por quê? Era um fato aparentemente delituoso, deveria ser aberto o IPM, que é o instrumento competente para apurar um crime militar. O que esse coronel fez, gente? Ele conversou comigo, eu expliquei para ele falou: olha, não, se eu lavrar um APF, ou se eu abrir um IPM depois, porque o APF é para flagrante mesmo, para situação de flagrância, o que era o caso, porque o militar ia retornar e ainda estaria na situação flagrancial. Se eu fizer isso, vai demorar muito, vai para o Ministério Público, vai para a Justiça, vai e volta, até virar processo, pode ser que nem vire processo. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou abrir um formulário de apuração de transgressão disciplinar, vou dar 10 dias de cadeia nesse rapaz e depois ele vai ser licenciado, tá acabando o mesmo tempo dele, não sei o quê. Eu falei: olha, coronel, não é o previsto. O que aconteceu? O rapaz, o soldado retornou à guarda. Assim que ele retornou à guarda, o coronel estava esperando, colocou todo mundo em forma e falou o seguinte: olha, soldado, não é porque você é corno, não, que você tem que sair e abandonar o seu posto. Assim, esculachou o rapaz, mandou fazer ordem unida, prendeu o rapaz. E eu tinha acabado de prestar minha assessoria, porque eu não posso tomar as decisões pela autoridade competente, eu só prestei minha assessoria. E aí foi isso que aconteceu. Ele acabou ficando preso por 10 dias, depois ele foi licenciado. Foi a atitude correta? Não. Um fato aparentemente delituoso deve ser apurado por meio dos instrumentos competentes. Nesse caso que eu descrevi para vocês, era uma situação de flagrante, deveria ser lavrado o APF, auto de prisão em flagrante. Se fosse uma outra situação que não se soubesse quem seja o autor, por exemplo, eu vou contar essa outra situação que ocorreu de fato. Encontraram uma substância entorpecente, um cigarro de maconha, dentro da guarda. E aí, não se sabia de quem era e tal. O que o comandante fez? Ao invés de preservar a substância, fazer o termo de apreensão,
nomear um encarregado para o inquérito, fazer uma portaria, realmente ser instaurado um inquérito para apurar um fato delituoso, o que ele fez? Olha, eu tô passando comando e eu não quero ter dor de cabeça, nem passar essa dor de cabeça para o meu colega que vai me suceder, então pode colocar na descarga, da descarga dessa substância entorpecente eu não quero nem ver. E foi isso que foi feito. E o que aconteceu? Acabaram descobrindo e o comandante respondeu a uma ação penal por prevaricação. Então vejam, muitas vezes há uma dúvida entre se deve ser instaurado um IPM ou se deve ser aberto um formulário de transgressão disciplinar ou uma sindicância. A autoridade, ou ela fica na dúvida, ou ela deliberadamente decide apurar na esfera administrativa, porque não vai ter interferência do Poder Judiciário e assim ela vai ficar livre para decidir. Uma sindicância vai ser arquivada na unidade, um formulário de apuração de transgressão disciplinar também vai ficar arquivado na unidade. E tem várias situações, eu lembrei de uma agora, aqui conversando com vocês, que foi num caso de... Não lembro se era abandono de posto, mas, enfim, uma ação penal estava em curso, a gente teve a primeira audiência e o promotor, durante a audiência, pegou, tinha o boletim ali acostado, e ele falou assim, eu tô vendo aqui nesse boletim que o acusado tá aqui falando que ele respondeu por uma transgressão disciplinar por ter dormido em serviço. Mas dormir em serviço é crime militar. Por que a autoridade competente não apurou? Aí ele mandou desentranhar, ele solicitou o desentranhamento dos autos, que foi deferido, e ele determinou a abertura de inquérito policial militar para apurar a conduta do comandante. Então vejam, é muito importante que aquele militar, tanto o encarregado quanto a autoridade delegante, ou seja, o comandante, saiba que quando acontece um fato aparentemente delituoso, tem que ser aberto o IPM e não a sindicância. Porque a sindicância, quando é aberto o procedimento errado, ela subtrai do Poder Judiciário essa apreciação, subtrai do Ministério Público também esse conhecimento, fica tudo na esfera administrativa, não é levado ao conhecimento desses órgãos competentes. Mas pode acontecer a via inversa, que aí eu vou dar outro exemplo que aconteceu também quando eu era tenente. Foi aberta uma sindicância de um fato que aparentemente não era crime, e no decorrer dessa sindicância apurou-se que houve, em tese, um crime. O que foi feito? O encarregado da sindicância, o sindicante concluiu a sindicância, encaminhou para o comandante encaminhou para a Justiça Militar dizendo que tinha indício de crime e questionando se era necessária a abertura de um IPM ou se a própria sindicância poderia subsidiar o inquérito policial militar, tá? Aí a gente vai chegar numa pergunta que eu vou deixar para vocês no final desse vídeo, que é se o inquérito policial militar ele é dispensável ou não. Ou seja, se houver outros instrumentos que possam, de informação, outros elementos de informação que possam subsidiar o oferecimento dessa denúncia, se ele é indispensável ou não. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, porque na aula a gente vai responder isso. Mas é muito importante que o comandante, o encarregado, enfim, entenda que deve ser aberto um instrumento competente, né, no caso de se apurar uma conduta aparentemente criminosa, delituosa, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha agora nos procedimentos. Vamos abrir o Código de Processo Penal Militar. Primeiro a gente vai falar sobre os modos pelos quais o inquérito pode ser iniciado. Então, o artigo 10, ele diz o seguinte: o inquérito é iniciado mediante portaria, de ofício, pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator. Normalmente, essa é a forma com que se inicia o inquérito policial militar, mediante portaria de ofício, né? Porque a autoridade superior toma o conhecimento do fato e delega essa atribuição para a autoridade subordinada. Lembrando sempre que tanto em questão de investigação, de IPM, quanto em processo, a autoridade que vai investigar, a autoridade militar que vai investigar e o juiz militar que vai julgar, ele sempre tem que ser de hierarquia superior àquele que está sendo investigado ou acusado. Sempre. É o princípio do juízo hierárquico que eu vou explicar melhor para vocês quando nós estudarmos a parte dos conselhos de justiça. Mas de antemão já deixo isso para vocês, sempre vai ser de hierarquia superior. Haveria uma total subversão da hierarquia se fosse de forma diversa. Por exemplo, se o tenente investigasse o major, tá? Bom, a outra possibilidade é por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que em caso de urgência poderá ser por via telegráfica ou radiofônica e confirmada posteriormente por ofício, em virtude de requisição do Ministério Público. Requisição, gente, aqui nós temos que ler como ordem, então por ordem do Ministério Público, tá? Que é o titular da futura ação penal. Então o Ministério Público, ele requisita a instauração e deve ser aberto imediatamente esse inquérito policial militar.
Por decisão do STM, nos termos do artigo 25, que nós veremos mais adiante, a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento de infração penal cuja repressão caiba à justiça militar. Então, a parte ofendida faz um requerimento, ou alguém que tome conhecimento desse fato, faz uma notícia criminis, e aí é requerida a instauração de abertura do inquérito. E quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar, resulte indício da existência de infração penal militar. Então, aquele exemplo que eu dei, que no decorrer da sindicância verificou-se que, na verdade, ocorreu um crime também, ou seja, uma infração disciplinar e também um crime, ou não houve infração disciplinar e somente crime, aí sim pode ser instaurado, ele pode ser iniciado mediante portaria, uma vez que seja verificada essa situação. Tá bom? Bom, agora vamos falar rapidamente sobre as medidas preliminares ao inquérito e a atribuição do seu encarregado. Gente, essas medidas são muito importantes, porque muitas vezes aquele crime, ele acabou de ocorrer, tá? Então, vamos supor que há uma morte violenta dentro do quartel. Então, encontra um militar que acabou de receber um tiro ou atirou em si mesmo, não se sabe, que levou um tiro caído ao solo. O que esse encarregado deve fazer? Então, é tudo muito rápido, às vezes acontecem esses casos, às vezes acontecem casos que dá para a autoridade pensar melhor, para o encarregado conseguir produzir essas provas de uma forma tranquila, devagar, mas muitas vezes não. Então, o encarregado ele precisa pensar rápido e tomar as atitudes condizentes com aquele momento, para não perder as provas. As provas são extremamente importantes. Então, a primeira coisa, o artigo 12 fala que logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, o encarregado, o que ele deve fazer? Dirigir-se ao local, providenciando para que não alterem o estado e a situação das coisas enquanto necessário. Muitas vezes não há preservação do local, e isso é algo muito ruim, porque acaba levantando questões sobre a preservação dessas provas. Então, a primeira coisa que o encarregado deve fazer é preservar o local. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, ocorreu uma morte, o que ele tem que fazer? Isolar o local, não deixar que ninguém chegue perto daquela pessoa, da vítima. Apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. Efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no artigo 244, colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias. O que eu acho muito importante aqui, tudo aqui é importante, obviamente, mas essa questão de aprender os instrumentos e os objetos do crime, por quê? Vou dar um exemplo para vocês também prático. Como a autoridade de polícia judiciária militar, ela não tem o conhecimento jurídico, enfim, o que pode acontecer? Teve um caso aqui de uma tentativa de homicídio e o que aconteceu? Foi apreendida a arma pelo encarregado do inquérito, né, um fuzil, só que na hora dessa apreensão, várias pessoas manusearam esse fuzil. Manusearam sem luvas, não lacraram esse fuzil, não acondicionaram de forma correta. E aí, no momento que já havia virado um processo penal, uma ação penal, na hora de fazer uma perícia nesse armamento, foi inconclusiva, porque várias pessoas manusearam esse armamento. Então, são questões básicas. Várias pessoas pegaram no armamento, na hora de fazer a questão do exame de DNA, de digital, não foi possível constatar que aquela pessoa que estava respondendo a ação penal, efetivamente, era o único que havia manuseado aquela arma, porque não era. Várias pessoas haviam manuseado. Então, esse militar, ele acabou sendo absolvido por insuficiência de provas. Então, vejam, questões básicas, questões de acondicionamento de substância entorpecente, por exemplo. Deve ser feito o termo de apreensão, deve ser lacrado de forma correta, deve ser observada a cadeia de custódia, a tão famosa cadeia de custódia. Ainda mais agora com a questão do pacote anticrime, que trouxe várias questões sobre a cadeia de custódia, que detalhou a cadeia de custódia no Código de Processo Penal, é muito importante que isso seja observado. Então, o encarregado ele precisa tomar esse cuidado para evitar que uma ação penal seja frustrada em virtude da não preservação das provas. Então, vejam como é importante a atribuição do encarregado de toda a sua equipe, do escrivão, das pessoas que o auxiliarem naquele momento. É muito importante isso, mas obviamente que toda a responsabilidade recai sobre o encarregado. E as atribuições dele no artigo 13, né? Tomar todas as medidas previstas no artigo 12, que foram essas já lidas, ouvir o ofendido, o indiciado, ouvir as testemunhas, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Aí, nesse caso, reconhecimento de pessoas e coisas e acariações, e tanto as oitivas também, devem observar o que está previsto no Código de Processo Penal Militar. Então, também, para evitar algum tipo de nulidade ou de perda daquele ato, né, ou até de refazimento, porque muitas vezes há atos que eles não podem ser refeitos na ação penal. Então, vamos supor, houve uma testemunha muito velhinha, que esteja à beira da morte, por exemplo. E aí, quando aquele IPM torna-se um processo, aquela testemunha falece, ela morre.
Como é que você vai colher essa prova normalmente? É impossível. Então, aquela prova precisa ser bem feita para que ela seja admitida como tal. Determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, proceder a buscas e apreensões, tomar as medidas necessárias e destinadas à produção de testemunhas, peritos ou ofendido, quando coactos ou ameaçados de coação que lhes tolha a liberdade de depor ou independência para a realização de perícias ou exames. Gente, essa questão de busca e apreensão, obviamente, deve ser solicitada à autoridade judiciária, né? Não tem como, a não ser que seja um caso de flagrante ali, não tem como a autoridade de polícia judiciária militar proceder a buscas e apreensões sem essa determinação judicial. Há algumas exceções que eu explicarei para vocês mais à frente. Mas basicamente o que eu queria deixar com vocês é esse pensamento do que é o inquérito, da sua importância e deixar essa reflexão. É dispensável ou não é dispensável? E nós falaremos, esclareceremos essas questões na aula.